boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à Livraria Arquivo. É um prazer receber-vos e é um prazer receber a Catarina Beato, que eu soube recentemente que tem algumas ligações à Leiria. Quando fizemos o convite aqui não sabíamos, mas ficamos muito felizes. Então, quando a Catarina me enviou um e-mail a dizer que Arquivo era uma das livrarias da sua vida, eu não sei se foi esta a expressão que usou. A livraria, atenção. Bem, eu fiquei assim com um sorriso a olhar para o computador, felicíssima. Bom, há muito tempo que seguimos a Catarina e é um prazer recebê-la aqui na Arquivo para falar sobre o 5º livro da Catarina, Ser Feliz Todos os Dias. Aqui está ele. Bom, todos vocês conhecem muito bem a Catarina. Ela não precisa de grandes apresentações, jornalista, blogger, mãe, não é? Ela tem um blog há 13 anos, desde 2005, Dias de uma Princesa. 13 anos é de facto muito tempo, muita coisa terá mudado nestes 13 anos, com certeza. Quando começou, penso que começou a escrever não para muitas pessoas, para algumas dezenas, e agora em seguida por milhares, não só no blog, como também nas redes sociais. Bom, e para começarmos esta nossa conversa, eu gostava logo de colocar aqui à Catarina uma pergunta que tem a ver com o título do livro, é Ser Feliz Todos os Dias, mas o subtítulo é Um Guia de Felicidade para Pessoas Imperfeitas. Bom, nós estamos todos muito ligados aqui a uma ideia de perfeição, não é? E a Catarina desconstrói logo tudo isto no subtítulo do livro. A felicidade não é uma perfeição, nós é que temos essa ideia de perseguir a felicidade como um ideal onde tudo é perfeito. Eu acho que é um bom, embora eu precise aqui de começar. Na verdade, eu tinha os meus 16 anos, é mais fácil precisar em que ano é que abriu o Arquivo. Bom, a Arquivo faz este ano 40 anos, portanto abriu em 1968. Exato, eu tenho 40 anos. Eu lembro-me de passar por aqui, pela porta da Arquivo, e nós nem sequer sonhávamos que um dia haveria este conceito de tudo integrado, e surgiram não sei quantas imitações. E eu entrava e ficava sempre fascinada, e quando me perguntava, a minha mãe estávamos a falar sobre o que é que eu gostava de ser, o que é que eu gostava de fazer, eu disse, não, eu um dia vou ter uma livraria como a Arquivo. E quando não era isso, eu acho que sonhava com este espaço, isto é a minha livraria, é a livraria que marcou a minha adolescência, e no momento em que eu recebi o e-mail, eu liguei imediatamente à minha mãe como se isto foi ainda mais especial do que o e-mail que eu recebi para escrever o meu primeiro livro. Disse, mãe, tu não imaginas, convidar-me para ir à Arquivo. E a minha mãe disse, mãe, a minha mãe ficou muito triste, porque ela neste momento está lá em baixo, está no Alentejo, a nossa vida divide-se um bocadinho, e ficou tão entusiasmada como eu, porque de facto para mim a Leiria guarda muito da minha adolescência, e a Arquivo tem assim um lugar no meu imaginário, e hoje voltei a entrar e senti que continua a ser exatamente o mesmo espaço. Tenho muita sorte por ter este espaço aqui, e tudo o que surgiu a seguir fechado, centros comerciais e tudo isso, claro que tem o seu encanto, e ainda bem que difunda a cultura, mas há algo de muito especial neste espaço, portanto, obrigada. Na verdade, só para chegar lá, na verdade eu quando comecei a escrever o blog, portanto fará em março do próximo ano 14 anos, eu tinha muita sorte quando a minha mãe não era a única pessoa que me ia ler. Portanto, eu não escrevia para dezenas, escrevia na esperança que alguém me lesse, sem ser a minha mãe. Essa sempre me leu. Felizmente, há sempre uma pessoa que me lia. E essa era, na altura, quando os blogs nasceram, não eram mais do que um exercício um bocadinho narcísico de quem gostava de escrever e não sonhava sequer que algum dia pudesse ter um livro editado, que os outros lessem aquilo que nós escrevíamos. Hoje em dia os blogs e as redes sociais têm são criados já num outro mundo. Eu acredito profundamente no mundo dos influenciadores, portanto não estou a criticar, estou antes a defender. Eu na altura fiz um percurso um bocadinho diferente, mas surgiu, e devagarinho fui deixando de me sentir muito mal quando me apresentam como blogger, e já consigo encarar isso de alguma maneira. Também não consigo que me apresentem como escritora, porque não sou, porque escrevo, junto assim umas letras e tenho os meus diários em forma de livros, não sou uma escritora. Acho que é o único título que não consegui abrir uma livraria como a Arquivo, e portanto a única coisa com que me identifico mesmo é que serei sempre jornalista. E autora? E autora? Isso. Autora. Gosto de uma autora.
A Silvia também é autora, mas já lá vamos ao fim. Este livro, os meus livros, sendo diários, acabam por me acompanhar no meu percurso de vida e por marcarem como se fossem quase a passagem dos meus momentos para os livros. Portanto, a sua sequência, se calhar se alguém chegar a uma loja e pegar neles, se é uma ordem cronológica, poderá pensar, mas porque é que esta pessoa já escreveu sobre isto e já escreveu sobre isto? Eles têm uma linha condutora e eu acho que a imperfeição será a linha que junta todos os meus livros, no sentido deste grande desafio que nós temos de perceber que somos imperfeitos e que isso não tem mal nenhum. Portanto, se num primeiro livro a pessoa vai tentando alcançar esse conceito de perfeição e se calhar chegamos a um quinto livro em que assumimos que o ser imperfeito é também uma virtude e que afinal isso da felicidade não é um lugar em que tudo é muito cor-de-rosa e bonito, é antes nós percebermos que aqueles dias horrorosos em que temos vontade de desaparecer fazem parte do nosso conceito de irmos sendo felizes. Esta coisa de ir sendo, não é esta coisa do ser. Às vezes as pessoas dizem que, da mesma forma que eu ainda não me identifico muito com a questão do ser blogger, eu carrego muito a responsabilidade de quando usam para comigo a expressão inspiração. Porquê? Porque eu sou exatamente uma pessoa muito imperfeita, com muitas contradições, com muitas... E no momento em que percebi que de alguma forma eu chegava a mais pessoas do que só a minha mãe, assumi muito a responsabilidade de mostrar aos outros a normalidade das coisas. Muitas das pessoas dizem, Catarina consegue passar por palavras exatamente o que eu estou a pensar, mas não tive coragem de dizer. E eu acho que essa é, quando nós tentamos procurar aqui dentro o que é que eu gostava que fosse a minha missão, ou a forma como eu gostava um dia que falassem daquilo que eu fiz. Eu não sou a melhor jornalista, nem a melhor escritora, nem a melhor autora, nem melhor em nada, mas então que as pessoas me recordem como alguém que as fez sentir normais, dentro daquilo que eu também sou, que é normal. E portanto, esse é o meu grande... Esse tem sido o meu grande desafio de vida e acho que este ser feliz todos os dias é mesmo isso. É um bocadinho desta normalidade que eu gostava que todos sentíssemos dentro destas imperfeições que todos temos. Todos somos imperfeitos e todos temos alguma tendência para olhar para a vida dos outros como perfeita. Porque aquilo que nós guardamos da vida dos outros são pormenores. Então, se forem fotografias, aquilo não tem som, não tem antes nem depois. Nós não imaginamos a birra gigantesca que os miúdos estão a fazer antes daquele momento, aquele frame, aqueles centésimos de segundos em que eles estão amorosos e lindos à nossa frente. Não sabemos como é que a pessoa acordou e que depois até conseguiu aquela fotografia em que está glamourosa e gira e que naquele ângulo até está infinitamente magra. Não há ninguém que ponha uma foto, a não ser uma corrente agora que está muito em voga no Brasil, muito de aceitação e de empoderamento feminino. Eu acho que lá chegaremos, não precisamos também de ir aos extremos. Eu acho que ninguém gosta da fotografia em que ficou pior. Okay? Isso aí é daquelas coisas que não vamos... E nós não temos que mostrar o nosso pior para nos aceitarmos. Eu acho que também não é preciso irmos de repente mostrar o cocô dos bebés e o ranhinho para dizermos não vejam que o meu filho é imperfeito. Não. Mas podemos conversar sobre isso naturalmente e não andarmos a vender que o meu filho é melhor que eu sou mais magra que tu, eu corro e tu não corres. Mas eu sei que todos nós, quando acordamos de manhã e percebemos que meio mundo já correu não sei quantos quilómetros, questionamos-nos porque é que eu não tenho esta força de vontade. E se calhar a pessoa nem correu naquele dia. Parabéns, nas redes sociais existem muitas fotos que são postas no dia seguinte, 3 dias depois, e portanto não vão por isso. E aceitem muito e sintam muito que a felicidade, apesar de poder parecer uma contradição, o ser feliz o segredo para ser feliz está de facto em nós aceitarmos que há dias em que não somos nada felizes. E esses dias fazem parte. Se isto fosse também sempre a felicidade era uma chatice, ou não era chatice nenhuma, mas nós não íamos ter noção nenhuma de que éramos felizes. Eu costumo dizer que às vezes quando estou a olhar para as fotografias, eu sempre fui muito dura em relação ao meu corpo, e é o livro que tenho sobre... O título é um bocadinho, eu acho que o título acaba por
fechar um bocadinho o livro é muito mais, é um diário onde eu reflito um bocadinho sobre a minha relação com o corpo. No livro da Dieta das Princesas eu falo muito disso, da questão da aceitação, da questão da forma como me via ao espelho, tudo isso. E é engraçado como é que uma pessoa é tão dura que quando está a ver fotografias de há não sei quantos anos pensa, disse tanto mal de mim nesta fase da vida, e hoje vejo, olho e penso, não era nada assim. E portanto, não nos magoemos dessa forma, não só em relação à nossa imagem, mas em relação à nossa vida no geral. Não é uma treta pensar que de facto temos que valorizar as coisas pequeninas. Escrever ajuda muito. É muitas vezes a fotografia, eu não sou muito esotérica, mas de facto o escrever é a fotografia da nossa alma, ou do nosso interior, ou daquilo que vocês quiserem chamar-lhe. A vantagem é como pode ser muito privada, não tem que estar focada, vocês não têm que escrever com as letras perfeitas, nem as mais bonitas, mas este livro é muito um convite a que vocês registem, porque às vezes quando registamos temos a capacidade para perceber que as coisas até estão bem. Eu vou muito a sério, o papel de repórter, muito a sério. E depois já chego ao direto, são as pessoas que não veem os sítios. Tudo a ouvir. Mas depois não veem. E eu acho que quando nós escrevemos, eu tenho essa grande vantagem porque sempre escrevi diários, desde vir aqui, por exemplo, à arquivo buscar uns cadernos bonitos, umas canetas bonitas para escrever, depois no blog, acabei por optar pelo blog e deixei de ter registros mais escritos. Tem uma desvantagem, não é? Porque a partir do momento em que o blog ganha alguma exposição, embora eu tenha lá tudo, eu sei identificar, mas gostava, às vezes, a pessoa deve escrever mesmo aquilo que está cá dentro, escrever com as palavras todas, as asneiras que lhe apetecer, asneiras não no sentido literal, mas mesmo coisas que nos pareçam absurdas estar a escrever, quando as escrevemos é mais fácil olhar para elas e percebermos que, passado se calhar um ano, olhamos e pensamos, caramba, porque é que eu vou estar sempre a criticar-se? Não sei se isto acontece convosco, é um dos capítulos deste livro, eu sou absolutamente cíclica. E o blog é uma perfeita noção, que eu acho que sinto mesmo, sempre em março, imagino, vamos dar mais ou menos um contexto. Eu deprimo imenso em agosto, ao contrário das outras pessoas. Eu não sei se é das férias, aquilo sempre me deu assim uma sensação de quando se regressar em setembro ninguém vai gostar de mim. Isto serve para a escola, para o blog, para o que vocês quiserem imaginar. Depois em setembro volto a ter ali um reinício, um fogo, entusiasmadíssima com tudo, seja o meu trabalho, aquilo que faço, e dura ali mais ou menos até o Natal, passagem de ano, a altura em que eu começo novamente a entrar num momento muito existencialista da minha vida, aquilo ali em março bate mesmo no fundo, o aniversário, depois a morte do meu pai calhou ali mesmo mal, e reinicio. Portanto, isto é cíclico. E nós mulheres, então, se formos ver mensalmente, somos todos um bicho hormonal, cíclicas somos. E quando nos apercebemos disso, desvalorizamos um bocadinho aquele momento em que estamos ali outra vez. Tipo, eu percebi-me, caramba, para deixar todos os meses de agosto, que setembro chega e tu não vais ter emprego, não vais ter trabalho. Isto acontece sempre, portanto, a mulher está quieta, que em setembro logo se vê. E eu acho que esses pequeninos reconhecimentos das nossas imperfeições dão-nos algumas armas para lutarmos contra isso. Assim, eu posso continuar a falar, posso-vos contar imensas coisas, mas se tiverem alguma pergunta que gostassem de ver respondida, eu também tenho todo o gosto. Portanto, eu não sei se já há alguma pergunta. Se quiserem, posso ler uma parte. Mas se houver perguntas, façam-nas. Sim. Dizer uma coisa que é assim, quando nós vemos muitas vezes que a Catarina é uma inspiração para nós, se calhar tem um bocadinho a ver com essas imperfeições, com não ter receios, porque nós, se calhar, antes dos blogs, habituávamos a ver as pessoas na televisão, no cinema, eram sempre perfeitas. E quando apareceram os blogs e a Catarina, eu lembro no início de falar, quando ainda era só com o Gonçalo, e eu identificava-me por aí, por isso é que eu me inspirava. Então, era mesmo por aí, por ser imperfeita pelas imperfeições. Isso acho que não é uma inspiração, é uma aceitação. Não, a normalidade do outro faz com que nós consigamos perceber. Eu falo-vos, portanto, fará agora, vai fazer 3 anos, eu na altura conheci o Pedro, naquela situação, e escrevi um post na altura em que refletia sobre a questão de ter ou não ter mais filhos. E recebi um comentário, lá está, não era um hater, portanto, o comentário não era maldoso, ele agora, as pessoas muitas vezes criticam porque o comentário é feio, mas o comentário não tinha nada de maldoso. A pessoa dizia, eu acho que a Catarina, tendo um filho já de cada pai, não devia ter mais nenhum.
E eu, na altura, aquilo caiu muito mal, não é? Magoou-me, eu pensei, caramba. E depois fui buscar cá dentro, não é? Fazer aquela análise de porque é que isto está a magoar tanto, e percebi, isto está-te a magoar porque tu pensas exatamente o que esta pessoa escreveu. E depois, sabem, isto, lá está, a questão da normalidade. E refleti sobre isso. Eu escrevi um post em que falo logo a seguir deste comentário. Curiosamente, eu engravido nessa semana, portanto, ele deu uma ajuda imensa. Mas eu escrevo aquilo, vocês não imaginam, lá está o contrário, a quantidade de mensagens e de mails que recebi de outras mães. Muito bem, de uma mãe que tinha tido 4 filhos, de 4 relações e que estava separada, portanto, mas que dizia, eu olho para os meus filhos, foi uma família que construí. Se é o que eu queria, o caminho que eu queria ter seguido, não, mas eu fui feliz e sou feliz e os meus filhos são felizes. E eu, na altura, receber tudo aquilo, lá está, receber todas aquelas pessoas, fez-me ter muita noção de que eu também precisava de receber essas normalidades para me sentir normal. E eu acho importante, às vezes as pessoas, mas isso que tu, ao falares desse sistema, se expões-te. Primeiro, a pessoa expõe aquilo que quer expor, não é? Eu não me sinto muito exposta a mim, sim, exponho muitas vezes, mas não sinto que exponha os meus, na vida daqueles que estão à minha volta, mas em relação a mim, quando me exponho, é porque de alguma maneira eu acredito e sei que aquilo vai fazer com que outras pessoas se sintam normais, ou que até pode ser porque não concordam nada com aquilo que eu escrevi, mas vai abrir ali um buraco que vai permitir que as pessoas falem de um tema que nunca quiseram falar. Essa questão, se calhar, porque eu tinha 37 anos e era mãe solteira e tive as minhas relações e morri de amor e... Já chega. Diz assim, Silvia, agora diz. Já chega de direto, agora é mesmo. Respeita as pessoas. Nossa, fico a sentir. Fica aqui como é que se fazem vegas, fiquem vegas. Isso fizeste bem. E, por exemplo, não havia muitas mulheres a escrever nessa altura que encarassem a questão de estarem, por exemplo, sozinhas aos 37 anos, com 2 relações falhadas. E quando temos filhos, falharam mesmo, existem, não é? Porque não foram feitos por obra divina. A questão de gerir as novas famílias, a questão de gerir os pais dos meus filhos, o respeito que tinha por eles. Eu acho que todos esses assuntos, a questão do corpo, do assumir, por exemplo, algumas pessoas dizem-me neste momento, quem me segue saberá, quem me segue eu conto, mas eu depois de ter tido a Maria Luísa, estava a fazer um pós-parto normalíssimo, eu que tinha adquirido ali uma forma física da qual estava muito satisfeita e que me sentia super mega fit, aquela coisa. E de repente tenho a Maria Luísa, uma gravidez excelente, um pós-parto maravilhoso e entretanto, no verão do ano passado, por questões pessoais, tudo isso, voltei, eu tenho alguns padrões compulsivos e voltei a isso e de repente, por exemplo, engordar. E eu pensava, como é que as pessoas vão comentar? Depois pensei, e então vais ter que falar sobre isto porque é a tua fragilidade, é verdade, engordaste, é verdade, não estás a gostar do que sentes da tua novamente relação da comida. E depois houve, por exemplo, aquela dualidade entre, ok, eu sou uma fraude porque eu escrevi uma coisa, não, nós temos que assumir que não somos. Este livro fala muito desta questão. Nós temos que assumir, nós não somos uma linha reta. A vida não é uma linha reta. Nós estamos sempre a falhar. Nós estamos sempre a ter um ponto alto da vida e a seguir vem um ponto baixo e nós ficamos agarradas a olhar, ai meu Deus, a vida era tão boa ainda há bocado e eu não dei valor nenhum. Éramos felizes e não sabíamos, não é? Sempre, nós estamos sempre nisso. Isso eu não sei se é português, se é feminino, se está generalizado a toda a gente. Nós somos muito, eu sou muito assim. E tenho que contrariar, porque eu digo sempre às pessoas que este livro não é o que eu sou, é um post-it amarelo gigante para eu me lembrar de como devo ser. Eu sou a pessoa mais existencialista do mundo. Eu sou a pessoa que olha e diz, eu tenho um amigo que me dizia, tu tens sempre saudades de tudo. Porque eu estou sempre nesse processo, eu era tão feliz ali, sabes, há 2 meses. E eu digo, está bem, mas na altura não deste valor e agora não podes voltar há 2 meses. Eu agora digo assim, Pedro, eu estava tão magrinha grávida e o Pedro, passaste a gravidez inteira a dizer que estavas gorda. Mas eu estava tão bem quando estava grávida. Está bem, mas para, tipo, olha, agora estás bem. E se calhar daqui a uns anos vais olhar para ti agora e dizes, não, a vida, o corpo é uma parte, mas o trabalho, acharmos que odiamos os empregos que temos e depois passado um tempo mudamos de emprego e percebemos, meu Deus, o meu emprego era tão bom.
pós-relações, nós achamos que começamos uma relação nova e de repente, se calhar o outro não tinha assim tantos defeitos. Portanto, não vale a pena, a vida não é linear e não vale a pena fazermos comparações com aquilo, a não ser uma questão de aprendizagem, e aí por isso é que eu acho que escrever é fundamental. Acho que é daqui para a frente, guardando o que aprendemos e o que ganhamos e percebendo isso, que nós somos muito mais normais do que aquilo que todos achamos. E o engraçado quando se partilha no blog e por exemplo, o Instagram agora tem esta maravilha de ser uma coisa muito imediata e de fácil feedback. É muito engraçado percebermos que quantas pessoas sentem o mesmo que nós. Isso é... As pessoas não sabem, mas eu recebo muito mais do que aquilo que dou. Isso é muito bom. É um ato um bocadinho egoísta, porque as pessoas não sabem, mas isto o escrever, o ter uma rede social que alimentamos, é também um hábito de recebermos coisas boas dos outros, porque de facto o mal acontece sim, mas é infinitamente pequeno. Quer dizer que o balanço é claramente positivo. Sim, eu não tenho, eu digo sempre, eu acho a questão dos blogs e assim, que é, eu trabalhei a vida inteira, se o blog me deu alguma coisa em termos monetários, em termos consistentes, ou que me permita, de alguma maneira, isso aconteceu nos últimos 2 anos. Portanto, eu não vivi disto, não foi este o meu emprego, e se tivesse que voltar neste momento a fazer outras coisas todos os dias, não tenho medo nenhum disso, portanto, faço porque de facto o balanço é muito, muito positivo, se não fosse fazer. Estejam à vontade, isto dentro do... Haverá alguma pergunta? Algum comentário? Não tem de ser necessário mesmo. Estejam à vontade. Eu agora já tinha quem deixar a minha herdade do meu lugar, porque tenho uma Catarina Beato. Não sabemos, há aqui outra Catarina Beato. Se houver necessidade de autografar livros, esta menina chama-se Catarina Beato. É verdade. Eu aos 17 anos estava a tentar lembrar de mim aos 17 anos. Não é giro? Eu estava aqui, vou só ler aqui um bocadinho, depois vocês vão pensando se alguém tem uma pergunta. Que é: aceitar aquilo que não podemos mudar é tão importante como a coragem para mudar aquilo que precisamos para sermos mais vezes felizes. Frequentemente confundimos aceitar com desistir. São coisas diferentes. Desistir tem uma carga negativa imensa. Não gosto do verbo, embora saiba que é necessário fazer uma pausa na luta da vida. E fazer uma pausa não é desistir, é ganhar força para continuar, caso o objetivo se mantenha importante e necessário. Aceitar não é parar a mudança por medo, é aquilo que fazemos quando não avançamos, apesar do podermos fazer. É um verbo que rima com serenidade. Aceitar é aquilo que nos permite avançar perante lutas que não estão nas nossas mãos, que não podemos vencer, façamos o que fizermos. É preciso aceitar que não controlamos tudo. A vida está sempre a mostrar-nos isso. É essa a frase que eu tenho publicado, isto em parênteses, que às vezes as pessoas não entendem. O que significa dizer que a vida resolve sozinha não significa que vá acontecer alguma coisa sem que nós façamos por isso. Significa apenas que a vida, quando nós ficamos um bocadinho quietas, sem precipitar decisões, diz-nos aquilo que nós temos que fazer. Mas não vai fazer por nós, ok? É importante. Às vezes as pessoas, acho que assim, em termos sentimentais, imaginem uma relação em que nós não temos bem a certeza qual é o caminho a seguir. Às vezes precipitamos, ou terminar, ou avançar, ou falar, muitas vezes impetuosamente sobre aquilo que estamos a sentir. E às vezes se nós pararmos, deixarmos passar 2, 3 dias, 4, há alguma coisa, ou em nós, ou na atitude do outro, isto não serve para um emprego, em que nós vamos perceber exatamente aquilo que devemos fazer, mas não significa que alguém vai fazer por nós. Mas não sou eu que escolho quando e como as coisas vão acontecer. Quando digo que a vida se resolve sozinha, refiro-me a isto, à aceitação que nos permite estarmos quietos, mas atentos aos sinais. E acho que, se tivesse que seguir uma sequência nos meus livros, acho que este é por alguma razão que este livro nasce, mas esta é a sequência, foi aquilo que aconteceu, é percebermos que às vezes o aceitarmos, o falarmos das coisas, não significa que somos mais fracos, antes pelo contrário, significa que aprendemos, estamos serenos e que a seguir vamos fazer qualquer coisa. E ser feliz é isso, por isso as pessoas imperfeitas, ser feliz é aceitarmos essa parte de nós que não é sempre nem perfeita nem feliz. E a educação para a felicidade é uma coisa que está presente nas nossas vidas? Não é de tudo. Nós em Portugal temos exatamente o contrário. Esse também é um assunto
Não é só a questão da felicidade, há muitas questões que em Portugal, falo Portugal porque é que eu conheço, mesmo em termos de educação, mesmo em termos dos miúdos, nós temos ainda uma educação e uma forma de estar muito marcadamente latina, muito saudosista, muito, não sendo uma crítica à questão da religião, a questão da religião cristã, é uma religião que assenta muito na questão da culpa, o que faz com que, de facto, se a pessoa acreditar, tem depois as ferramentas para gerir a culpa, não é? Mesmo que ela seja uma penitência. Quando não, e quando somos, de qualquer das formas, acabamos por ser educados nessa questão da culpa, mas vemos-nos sem os mecanismos para a resolver, essa é uma das principais causas da infelicidade. Não há uma educação para a felicidade, de facto. Não há eu acho que nos faz falta, por exemplo, às vezes, dizer aos filhos, podes ser aquilo que quiseres ser na vida. As coisas não são nem 8 nem 80, não é? Não temos que dizer a um filho, não, tu tens que ser o melhor, mas também não temos que dizer, oh meu amor, podes ser o que quiseres, que a vida é uma... Não há. E acho que é neste equilíbrio entre explicarmos que o importante é que sejas feliz, mas a vida vai-te fazer passar por esta e por esta e por esta contrariedade. Eu estou aqui para te dar pó, não é? Seja uma mãe, um pai, um familiar, mas a vida não é nem uma coisa horrorosa, cheia de obrigações, mas também não é uma liberdade infinita em que nós somos aquilo que quisermos e que depois há alguém que deposita um salário só porque nós somos felizes na nossa conta. Era bom, não acontece. Portanto, eu acho que é preciso educar um bocadinho, e o educar não tem que ser só os miúdos, pode ser a nós, pode ser uma conversa que temos com as nossas amigas ou com os nossos amigos, em que o educar para a felicidade é muito educar para, se a nossa amiga está triste, não é dizer, não, tu tens que ser feliz, ponto. Não, estás triste, chora. Eu estou aqui, os lutos são fundamentais para sermos felizes. E os lutos não são só na morte física de alguém, são quando nós perdemos alguém de quem gostamos, não de forma física, não é? Mas porque já não vai fazer parte da nossa vida, são porque o emprego não correu exatamente como nós imaginámos, são quando achávamos que o dia ia estar sol e fizemos planos e que naturalmente ficamos com uma neura desgraçada. E não temos de imediato dizer, não, tens que ficar. As coisas demoram. Eu senti primeiro, ele falou comigo. Uma minha amiga, não. E eu aqui faço uma metáfora que é um bocadinho... Nós decidimos que vamos fazer um bolo. E está a chover torrencialmente, há uma greve, não podem sair de casa para irem comprar mais, não. E de repente percebem que não têm todos os ingredientes que precisam para fazer aquele bolo. Primeiro, obviamente, vão ficar chateados porque planearam. Mas naquele momento é que está a decisão, não é, meu Deus, não devia ter ficado chateada, não, fiquei chateada, mas o que é que eu vou poder fazer com estes ingredientes? Isto serve para o bolo como para a vida inteira. E o educar para a felicidade é também o educar para a aceitação da frustração, que é aquilo que as mães não fazem quando as crianças caem e nós de repente vamos levantá-los e dizem, não chores. E, por exemplo, eu sou uma aprendizagem que tive que fazer ao longo da vida. Eu era essa pessoa, o meu pai foi alguém que me educou assim, não é? Meu pai educou-me na prevenção da frustração, ou seja, se eu nunca sentisse frustração, eu seria sempre uma menina feliz. E quando a pessoa aos 25 ou aos 26 anos, de repente, já não tem o pai e a mãe para estar ali sempre a fazer a parte da boiazinha de salvação e damos por nós e levamos uma castanhola da vida e naquele momento a vida acaba e o problema não é assim tão grande. Portanto, a educação para a felicidade passa também por não ter medo de sentir tristeza, de sentir dor, de sentir frustração, nós não temos que dizer sempre aos nossos filhos que o desenho é mais bonito. Porque um dia alguém lhe vai dizer a verdade e que vai doer muito mais do que nós irmos explicando que a mãe gosta, mas podias ter feito melhor. Ou então, a mãe gosta muito, é o teu estilo de desenho, mas eu não entendo nada do que aqui está. É esta a forma. Ou seja, acho que o educar para a capacidade de ultrapassarmos as tristezas é que é educar para a felicidade. Eu acho que nós somos todos um bocadinho maternais, no sentido de tentarmos todos proteger as pessoas de quem gostamos das dores, em vez de estarmos cá para dar colinho no momento das dores. Com os nossos filhos, mas... Sim, com toda a gente, mesmo com as amigas. A pessoa tem muita tendência de pronto, vá, já passou, não fiques assim, já passou. Não, às vezes vamos ter que falar um bocadinho daquilo que a pessoa está a sentir. Gerir as dores.
Muito bem. Há alguma pergunta ou alguma coisa que querem dizer à Catarina? Se não houver, eu tenho mais uma pergunta. Pode ser. Mas eu não quero monopolizar a conversa, portanto, por favor, se tiver alguma pergunta. Difíceis. Eu até apontei esta pergunta. Foi? Sim, isto porquê? Porque nos últimos dias eu não parava de pensar numa música. Estava a ler o seu livro e há uma música que me vinha constantemente à cabeça, que é uma música que se chama Felicidade, do Tom Jobim, e os primeiros versos são estes: tristeza não tem fim, felicidade sim. E peço desculpa por estar a ler, mas eu tive mesmo de apontar isto porque a minha memória é de peixe e não me lembrava de nada disto. Bom, tristeza não tem fim, felicidade sim. E a minha pergunta é: nós sabemos encontrar a felicidade, sabemos vivê-la, sabemos senti-la quando estamos perante a felicidade, perante o momento feliz? Primeiro, fiquei sabendo que é por causa do Dr. Jobim e da neta dele, que eu ainda hoje tenho uma grande luta, porque o Estado não quis deixar registrar a miúda com Z, mas eu consegui. O Dr. Jobim tinha uma neta chamada Maria Luísa, para a qual tem um samba. É assim, primeiro eu acho que há um problema em relação a, agora falando do Dr. Jobim, na música, mas é assim, a infelicidade é muito mais produtiva que a felicidade. Portanto, isto para quem escreve ou para quem cria, ou seja, a felicidade torna, a infelicidade acaba por nos tornar um bocado mais... Nós somos um bocado mais ativos quando estamos em momentos menos felizes, e a felicidade é um estado meio mais instantâneo, que se nós vivêssemos permanentemente nessa êxtase, estaríamos sempre muito distraídos, não é? É como estar apaixonado e pensar: será que eu aguentaria uma vida inteira apaixonada como naqueles primeiros tempos? Acho que ninguém aguentaria, não é? Provavelmente não, porque é um estado... E a felicidade, nós associamos muito a felicidade a esse estado de auge. Eu acho que felicidade não é isso, portanto, para mim, a felicidade é mais abrangente, e se nós abrangermos tudo, é óbvio que vamos sentir quando temos um momento especialmente bonito. Mas agora também é bom nós conseguirmos registar, seja por escrito, seja na fotografia, seja cá dentro, aquele momento em que nos sentimos felizes. E esse momento de sentir feliz, lá está. Não quer dizer que a seguir vocês estão infelizes. Esse é que é o grande problema. Nós habituamos a rotular essa questão da felicidade como esse ponto em que, sei lá, achamos que de repente há fogo de artifício e os unicórnios estão à nossa volta e caem gomas do céu e nós estamos ali. Não é. Para mim isso não é. Isso é de facto um estado de um enorme contentamento, que é ótimo, que devemos registar, lá está, é com uma grande paixão, e nós, por exemplo, temos a expectativa que um namoro, vamos imaginar, eu costumo dizer que é muito bom quando nós conseguimos identificar a nossa vida àquilo que sentimos numa relação com outra pessoa, mas neste caso é nós com eu e eu, okay? Que é, porque raia que eu numa relação, num momento em que olho para o outro e já não sinto aquelas borboletas todas, os unicórnios, e eu digo: melhor é acabar com isto, quer dizer, então, isto não tem piada nenhuma. Claro que tem. Há dias monótonos, há dias de rotina, há dias em que o amor passa só por juntar ali os pezinhos à meia da noite. Às vezes passa por nem sequer juntar os pezinhos porque não nos apetece sequer olhar para aquela pessoa. Agora vamos transpor isso, vamos esquecer completamente a relação, e nós não vamos acabar com o casamento, porque o casamento não é sempre esse fogo de artifício. E digo eu que só percebi isso aos 37 anos, ok? Até lá acabava com qualquer relação que não fosse permanentemente um fogo de artifício. Depois percebi, quando encontrei alguém que pensei: não, se calhar eu gostava mesmo de ficar com esta pessoa, se quando acabar o fogo de artifício deixa ver o que é que eu olho. E não é, há dias, imaginem, lá em casa o Pedro está cheio de alergias, ele é, neste momento, se calhar, a pessoa menos estrutura do mundo. E nós somos essa pessoa menos estrutura do mundo, muitos dias, nós e nós, ok? Nós olhar para o espelho. Há dias de tédio, há dias em que nós nem sequer nos suportamos. E caramba, o que é que vamos fazer? Vamos dizer que somos a vida é uma... Vamos dizer que a vida é uma chatice, que a vida não presta para nada? Não. A vida vai ter outros dias em que nós vamos sentir esse burburinho todo outra vez. Ou vamos ter que perceber que a normalidade, a rotina, também tem momentos muito bonitos. Não é preciso... É óbvio que eu acho que nos exercícios, e esse é o terceiro capítulo deste livro, eu acho que há a educação para a felicidade, e esta questão de nos sentirmos cada vez mais felizes tem também muito a ver com a gratidão.
E o que é gratidão? Lá está, sem associar a nada, porque eu não sou uma pessoa muito, vamos dizer, da terra para cima, nem de para baixo, terra a terra. A gratidão é nós darmos valor ao momento. É nós olharmos e pensarmos, obrigada por este dia. Sim, pode-vos parecer quase exagerado, meio tonto, mas obrigada por ter acordado, obrigada por me estar a deitar e os meus filhos estarem bem. Ou numa situação até menos boa, olha, obrigada por mais um dia em que eu consegui ultrapassar isto. E não estamos a agradecer, repara, nós não estamos a agradecer a ninguém, senão a nós. Porque a força vem daqui, fomos nós que conseguimos ultrapassar mais um dia. Obrigada por esta semana que no trabalho está a ser terrível, está quase a acabar e correu tudo bem. Olha, correu pessimamente, mas podia ter corrido muito pior. Às vezes é só isso. E às vezes há dias em que uma pessoa agradece mesmo só porque acordou e porque se deitou. Mas agradecermos, porque essa gratidão vai nos permitir perceber momentos pequeninos em que de facto sentimos essa coisa. Mas em termos literários, como o Jardim canta, eu dou-vos um exemplo. Por exemplo, escrever é muito mais fácil quando uma pessoa está infeliz do que quando uma pessoa está feliz. Portanto, eu acho que aí os cantores não ajudam nada à nossa noção de felicidade. Os escritores não ajudam nada. Os criativos não ajudam, porque eles primeiro são muito melhores a fazerem as coisas quando estão tristes. As obras ficam muito melhores e nós ouvimos muito mais música e lemos muito mais coisas bastante deprimentes, porque eles são muito melhores nessas alturas. E eu faço um esforço enorme para contrariar isso, porque por mim, eu também quando estou serena e bem não escrevia. E depois penso, pois, isto também não é justo, não é? Só vamos para aqui chorar as desgraças. Por exemplo, o fim, há lá coisa mais literária do que o fim do amor, por exemplo. Mas agora, por exemplo, espero não contar com isso para a minha parte literária. Por exemplo, escrever sobre alergias não é... Não. Parece-me que não. Não é para não? Não sei. Acredito. Não sei, talvez. Tem nada um literário sobre as alergias, não sei, é possível. Não. E portanto, até nós, a vida também não é sempre assim. A vida é boa. Eu posso só dizer uma coisa. Claro. Eu mesmo que me assustou imenso. Eu também tento pôr isto em prática, mas quando eu me senti uma vez, e eu há 2 anos tive uma depressão grande, perdi muitas pessoas e foi o que eu senti, foi quando eu não conseguia sentir nada, nem bom nem mau. E um dia eu estava nos Açores, estava com os meus filhos e com o meu marido, e eu não conseguia sentir nem felicidade nem infelicidade. Era uma apatia tal que eu só queria, eu estava ali, eu achava que queria estar contente, mas eu nem conseguia, nem estava contente, nem estava triste. Eu queria estar em casa, fechada no quarto e na cama. E eu acho que isso é que me assustou muito e queria ajuda e não conseguia nem sentir felicidade nem tristeza. É muito importante perceber em relação à questão da depressão, que muitas das pessoas associam a depressão ao estar triste. A depressão é uma questão física, não é apenas... No momento em que existe o diagnóstico de uma depressão, não existe apenas essa sensação de vazio ou tristeza, existe um descontrole químico que é preciso tratar e é preciso as pessoas não terem nem medo nem preconceito de pedir ajuda. Porque nessas alturas, de facto, passa muito para além dos livros, muito para além dos livros que nos tentam ensinar a sermos mais positivos ou mais felizes. E estamos a falar de alguém que até pode ter todos os instrumentos, saber ser feliz, e nesse momento isso não é possível. Isso é diferente, não é? Eu nem conseguia sentir triste. Como é que era possível? Eu não conseguia sentir nada. Claro. E é terrível, pronto. Mas acho que... Não sentir nada. Não, mas isso é importante às vezes, porque às vezes as pessoas, por exemplo, que me escrevem ou que mandam, são pessoas que aquilo que precisam vai muito para além daquilo que eu posso dar. Acho que às vezes é importante as pessoas não terem essa... Imaginem, alguém que sente isso, que sente essa apatia e diz: não, mas eu li porque é que as pessoas conseguem, ela consegue, isto ser fez tudo. Mas não, calma, isto também é um tipo, não é? Mas aqui ver, e há momentos em que nós precisamos de uma ajuda que vai muito para além de um livro que nos tenta ensinar a ser mais positivos. Eu sou super positiva, sou super otimista, sempre, mas o não sei, por isso é que estar triste não faz mal. E pedir ajuda não faz mal. E pronto, há dias mais tristes, há dias e não faz mal. Isso agora, o não sentir é que eu acho que é muito importante as pessoas. Eu acho que também é importante desconstruir. Eu acho que devemos desconstruir a questão das doenças do foro mental, as questões das depressões, de todo tipo de transtornos. Por exemplo, a questão, eu acho que neste momento, eu sei que por um lado foi mau, mas a questão de se falar dos assuntos do corpo, por exemplo, nas redes sociais, é óbvio que se gerou mais um foco de tensão, não é? Porque de repente tudo nos parece perfeito e nós questionamos o porque é que eu não sou assim.
Mas acho que é preciso desconstruir, por exemplo, que as questões de uma distorção de visão, não é? De olharmos para nós e não vermos de facto como nós somos, não tem mal nenhum que nós consigamos dizer a alguém sem vergonha, olha, eu vejo-me desta maneira, e pedir ajuda, eu acho que é fundamental. E eu digo sempre, a comunicação é fundamental para que nós possamos ser felizes, e escrever para vocês, mas às vezes o pedir ajuda a alguém por escrito é mais fácil. Mandar uma mensagem a um amigo, ao nosso companheiro, ao nosso marido, a uma amiga, e dizer-nos eu sinto-me triste com, ou eu sinto-me angustiada com, às vezes nós não conseguimos, até porque temos vergonha, e pedir ajuda é importante. De facto, a depressão é muito mais grave do que nós acharmos de estás bem com coisas, estás tens que ser mais, olha, lê e diz, ela vai te ensinar, vais ser mais feliz. Precisas toda a expressão de ajuda. Não faz mal também estar triste. Faz mal. Mesmo. Não, estar triste não faz mal. E é fundamental. Sim. Às vezes nós não... Era o que eu estava a dizer há bocadinho dos lutos. Às vezes nós desvirtuamos a importância do luto. Primeiro porque o luto dói. E segundo porque é um bocadinho... As pessoas vão achar que eu estou a ser uma chata, estou a ser uma repetista. Não vamos falar agora de um luto mais grave, na morte, mas vamos pensar naquela pessoa que, olha, acabou uma relação e está triste. E a outra está assim, mas porquê? Já passou. É isso que aquela pessoa precisa. Precisa naquele momento que lhe digam sim, está triste. Mesmo que o fulano fosse só, o fulano fosse a coisa mais execrável do mundo. Chora. E amanhã, quando o sorriso é com vontade. Há sempre é como as constipações, quando curamos mal as tristezas, depois às vezes há esses momentos de apatia, porque o nosso corpo é quase ensinado a não viver os sentimentos. Sim, por acaso estou curiosa em relação ao livro e não tenho estado curiosa em relação aos livros nórdicos da felicidade nórdica. Sim, eles suicidam-se. Foi exatamente por essa questão. Eu vou-vos dizer que devem vender cá, mas eu não entendo como é que se pode falar tanto em felicidade nórdica quando eles são os países com maior índice de suicídio. Exato. Qual felicidade? Exato. Eles têm eu era feliz se tivesse 2 anos de licença de maternidade paga 2 ou 3 mil euros mês, um emprego onde eu chegaria da minha licença e o meu marido a seguir ainda pedia ir 1 ano também, todos éramos mais felizes se vivêssemos no primeiro mundo, economicamente falando. Felicidade. Parece que ela não joga muito bem depois. Temos esses. Não, e quando chegamos lá, não é? Eles são perfeitamente antipáticos e fechados e... Também não será porque as expectativas são colocadas muito cá no alto, são bastante exigentes, não sei, será isso também? Não, aquilo vende para as casas nórdicas e o estilo de vida nórdico é vendável no ponto de vista de beleza, não é? Porque estético, não é? Eu acredito, para mim não, eu odeio lareiras, esqueçam, não, eu leio aquilo e quando eles dizem que a felicidade está numa lareira, mantas também não, porque o meu filho tem asma e não há nada de lei em casa, portanto eu fico pelo edredom. E mesmo assim eu olho para aquilo e penso, onde é que está o passeio na praia? Não. E para além de que a felicidade para mim é um passeio na praia e a felicidade para outra pessoa é estar encafada em casa a ler um livro. Não há isso de felicidade nórdica. É de facto eles viverem em termos, é o que eu acho, eles vivem de facto uma realidade diferente em termos materiais e em termos de direitos. E depois eles têm uma coisa muito engraçada, que era uma conversa que eu tinha esta semana, em relação às mulheres, aqui vou falar em relação às mulheres, existe ainda aqui muito latino, e daqui para baixo, quando te esquecendo dos nórdicos, porque elas são grandes, naturalmente grandes. E as mulheres nórdicas vivem uma situação em que serem grandes e fortes é bonito. E por isso é que, em termos até depois de educação, e isto reflete-se depois nos lugares cimeiros, em termos tanto de trabalho como de política, as mulheres estão nesses lugares. Há um empoderamento feminino que surge naturalmente. As mulheres, um bocadinho, quase ali, dali para baixo, ainda somos muito educadas numa situação de fragilidade, em que a fragilidade é bonita, a mulher pequenina, isto de pequenina não é só física, mas a mulher mais submissa, mais quieta, mais calma, é mais bonita, é uma coisa que é cultural, e portanto nem se acha depois, lá não. É a única coisa que eu acho que os nórdicos, isso já se podia escrever. Por exemplo, a questão, isto é completamente à parte, mas eu, por exemplo, as mulheres nos países nórdicos treinam, fazem treino de força.
porque elas não têm medo de ser fortes. Isto serve como metáfora. E as mulheres aqui têm muito medo do treino de força, porque dizem eu vou ficar grande. E isto serve para tudo. As mulheres não podem ter medo de ser grandes. Eu estou a falar da metáfora e não de grande. Nós não podemos ter medo de ser fortes e grandes. E nisso sim, eles estão lá muito à frente. Na felicidade, tenho as minhas dúvidas. E eu não consegui comprar nenhum dos livros, apesar de eles serem de facto muito bonitos. E entrevistei até um dos senhores, um dos escritores para o blog. Percebo o que ele quer dizer, percebo, acho que eles de facto estão muito à frente em termos de educação, de imensas coisas. Não acho que eles sejam mais felizes. Porque por alguma razão vocês sabem que não há os países mais felizes, são de facto os países mais pobres. De facto, se for, é muito mais fácil chegarem a um país. Claro que a nós custa, não é? Porque penso, como é que este miúdo que não tem nada, que vive fome, é feliz? E sim é felicidade, porque ele, apesar de tudo, há um sorriso genuíno. Isso eu acho que sim, isso é que é felicidade. Muito bem, alguma pergunta? Estejam à vontade, eu venho a ler muitas vezes. É de aproveitar mesmo, sim, é de aproveitar. Se quiserem depois à parte, ouvir assim umas livros que já não E nada contra os livros nórdicos, por favor, comprem na mesma. Descobrem que façam um pouco Os dinamarqueses e os noruegueses, mas é curioso porque as grandes obras literárias dinamarquesas e norueguesas são histórias trágicas. Não, claro que sim, claro que sim. Primeiro eles são, são um sítio onde tu vives numa escuridão que quando acaba é um momento quase épico, não é? Aquelas coisas, aqueles fenómenos que acontecem no céu daqueles países. Mas também são países que são sujeitos a aquelas questões de muitas horas de sol, com poucas horas, eles devem viver completamente destrambelhados. Nós temos muita sorte quando estamos aqui muito mais próximos da linha do Equador, ok? Nós somos os privilegiados. Não temos outros problemas mais graves em termos conjunturais que não podemos menosprezar. E já íamos fazer aqui uma manifestação política, íamos falar de coisas mais sérias e não vale a pena. Então, tenho mais uma pergunta, se não se importar. Tem, força. A dada altura escrevo no livro que se sente uma eterna adolescente. É mesmo assim? O que é que quer dizer com É assim, eu acho que todos nós guardamos a nossa identidade a alguns na vida. Uns guardamos a identidade quando somos crianças, outros adolescentes, outros numa fase qualquer da vida adulta. E o que é isso? Se nós nos tivermos que caracterizar, se nós tivermos que falar um bocadinho de nós, estamos a ir buscar uma fase qualquer da nossa vida. Eu vou sempre buscar as minhas memórias mais fortes, as coisas que sou, à minha fase adolescente. Porquê? Porque eu acho que era a fase em que o ser muito existencialista, achar o porquê da vida, era mais bem aceito. Mas conforme cresci, percebi que tinha que ou encontrar o sentido da vida ou acalmar um bocadinho aquele meu sentido da vida, porque não era o Virgílio Ferreira. Eu obrigaram-me a ler a aparição do Virgílio Ferreira no meu 12º ano, e que traumatizou-me profundamente. Juliana, alguns que gosto imenso de Virgílio Ferreira, não? Amo, mas aquilo que traumatizou-me, eu era incapaz de escrever um texto que fosse sobre ele. Portanto, eu achava como é que me iam obrigar quase a falar do meu, era como se de repente me obrigassem a falar do meu fígado. Aquilo entrou-me ali para dentro e revolveu-me e eu fiquei naquela, aí já não é depressão, naquela coisa adolescente, ai meu Deus, o que é que eu ando aqui a fazer nesta vida, durante uns bons meses. Depois preferi Camilo Castelo Branco, porque pelo menos ele matava as pessoas todas. Se era para ler os grandes autores portugueses, então que fosse mais prático, porque o Virgílio Ferreira, meu Deus, os cérebros, lá está, os cérebros das grandes obras nascem de cérebros muito... Nascem de alguma angústia, não sei se podemos dizer assim. Porque nós temos que pôr as perguntas todas, por isso é que é mais difícil. Eu acho que sempre nós devemos ler, isso é, digo, há uma idade para tudo. Eu acho que há obras que nós não devíamos ler até termos uma determinada maturidade, como a aparição. Mas pronto, dávamos não, sem dúvida. Eu acho que há coisas que nós não... Eu vou-vos dizer, que terá a ver com o meu coração, não se importará. Meu filho adolescente andou a ouvir um álbum de música que nitidamente ele não tinha capacidade para digerir. Portanto, era uma coisa extremamente depressiva. E garanto-vos que aquilo uma pessoa pensa que não, mas há uma idade em que há certas coisas que nos... idade ou fases da vida, em que lermos determinada obra ou ouvirmos determinada banda sonora pode ser piorar ou melhorar
esta questão das obras, eu acho que, não, eu aos 16 anos não tinha maturidade para ler a aparição do Virgílio Ferreira, de todo. Uma coisa era ler os Lusíadas, não é? Lermos uns Maias, que é histórico, mas de repente vem um homem da nossa época questionar o sentido da vida, não é? A vida, como é que se justificava a vida perante o facto de irmos morrer, e eu pensava assim, vou morrer, vamos todos morrer, e pronto, aquilo custou um bocado. Há obras, vi tudo assim, para maiores, mas também não dá porque a idade também não quer dizer nada. Só depois de já ter passado a sua primeira desilusão amorosa. Depois o outro livro dizia, não, só depois de já ter perdido um parente próximo. E pronto, já tem, calculava o nível de angústia de cada obra. E depois tínhamos aqueles livros, que felizmente os meus enquadram-se aí, ok? Que é hoje a literatura mais light que qualquer pessoa pode ler. Eu, felizmente, os escritores são outro mundo, por isso é que eu não sou escritora. Eu enquadro na literatura ao nível das telenovelas. Isto não é uma crítica. Aquela escrita que a pessoa, mesmo sem ir lá muito ao fundo, consegue tirar algum entretenimento. Não sei se me faço entender, eu estou-me a autocriticar, não é uma crítica má. Eu acho que há livros que nós podemos ler em qualquer altura, que até os podemos ler enquanto andamos de transportes sem ter muita atenção, que vai ficar alguma coisa boa. E há outros livros que precisam de nós, não é? É isso que distingue um escritor. Se eu gostava de ser escritora, eu não consigo responder bem a isso, porque... Já pensou nisso? Já pensei nisso. Eu acho que a obra não está em lado nenhum, ninguém compra o livro. A obra em que eu tento ser um bocadinho escritora é um livro que se chama Proft, é o meu quarto livro. Foi ótimo porque eu arrumei muito de mim, mas ninguém me compra. Esqueçam isso. Um grande escritor é alguma coisa depois que passa gerações que se calhar só irá ser conhecido e já nem sequer está vivo. E não é o meu caso, eu não tenho essa profundidade. Não é mau, não me importa, eu não queria ter essa profundidade porque essa profundidade é muito dolorosa. Não sou deprimida o suficiente para ser escritora. Não é isso, não tenho essa profundidade. Se gostava, já achei que sim, hoje olhando, acho que este é o meu caminho, é aqui que eu posso tocar as pessoas, não da outra maneira, portanto não vou querer ser aquilo que não tenho essa capacidade. Que não é mau, não é mau. Essa capacidade, não é? Não, toca as pessoas de outra maneira, não é esse lugar lá nas profundezas que alguns livros nos levam, são pessoas que têm uma capacidade de, não sei explicar, que é um bocadinho mais além. Eu sinto mais aquela pessoa que consegue tocar as pessoas na normalidade dos dias, em coisas até se calhar o escritor era um escritor maravilhoso e tinha as suas capacidades sociais no mínimo, e era alguém que nem sequer conseguia ter uma relação normal ou com os filhos, ou antes não conhecia, não é? Aqueles escritores magníficos e que em termos na sua vida foram verdadeiras bestas para as pessoas que estiveram à sua volta e portanto deixaram uma obra. E a obra precisa dessa solidão e dessa tal. Eu vivo. A minha normalidade entre fazer jantares, dar banhos, limpar cocós, aturar adolescentes e fazer isso tudo não me permitir tão fundo. Mas eu gosto dessa normalidade. E como é que os seus filhos têm um filho adolescente, não é? Como é que os seus filhos convivem com esta... O meu filho adolescente foi a principal, foi quem fez nascer o meu blog, mas foi também quem mais me foi matando o blog. Ou seja, a partir do momento em que o Gonçalo acompanhou muito, tinha muita noção de que o blog existia, e no momento em que começa a ler com consciência, eu retraí-me imenso na escrita. É muito evidente isso. Se calhar não, mas eu, se pegar no meu blog, nos arquivos, foi a altura em que muita gente diz que já não escreve como escrevia, é porque agora conhecem-na. Não é nada disso. Respondeu, por exemplo, eu não ia escrever sobre a frustração que senti quando dei por mim mãe de 2 filhos, sem ter conseguido ficar com o pai de nenhum, numa altura que eu queria mostrar ao Gonçalo que estava tudo bem. Não é? Eu deixei de escrever nessa altura. Ele não ia ler, ele não tinha essa capacidade. E, portanto, isso é uma coisa que a mim muito me passa, porque eu sei esse ano que eu chego lá e há 3 postos por mês. Eu queria mostrar ao Gonçalo, apesar de ter acontecido uma coisa meio estranha, que era a mãe está grávida, está sozinha, está tudo bem. A mãe está bem, o pai do Afonso está bem, o Afonso vai nascer e está tudo bem. A minha escreveu que de facto estava a sentir. E ele já lia, portanto. Um filho retrai. Eu vou já dizer que não foi há muito pouco tempo. Eu tentei, naturalmente, porque faz parte de todas estas questões agora das redes sociais, eu tentei entrar um bocadinho no YouTube,
depois do programa na SIC ter acabado, eu estive na SIC, gostei da questão de trabalhar um bocado com a imagem associada àquilo que se dizia e fiz algumas coisas para o YouTube. E continuo a gostar, não de forma regular, porque não há nenhum registro, mas gostava. E há um dos vídeos que eu faço da brincadeira, que era, lá está, uma metáfora muito grande ao desafio que é para um casal manter a sua intimidade numa casa cheia de filhos. E o vídeo era a minha descrição, que não é descrição nenhuma pormenorizada, é uma brincadeira, de eu e Pedro irmos a um motel. E eu faço o vídeo e há não sei quem, um blog, um hater blog que existe, que goda, que faz ali uma coisa horrorosa, em que quase dizia os filhos da fulana tal devem ter vergonha dela, porque ela falou deste assunto, assim uma coisa. E eu li aquilo, e eu perante-vos com a única coisa, fiquei com aquilo a remoer, porque é que isto mudou? Porque quando dizem mal e fica a remoer é porque alguma coisa nós também achamos mal de nós, ok? Quando as críticas não têm fundamento nenhum, agora quando dá ali qualquer coisa que nós também achamos de nós, e fiquei, será que eu entrei a dizer? Então cheguei, tive que esperar o Gonçalo, chegou da escola e disse, Gonçalo, escuta, tu tiveste vergonha deste vídeo? E eu disse, também, porque ele tinha visto o vídeo e tu não falas nada. Não vou gostar de escrever sobre sexo, mas o vídeo não diz nada disso. E eu disse, percebe, eu precisei daquela. Eu não quero que o Gonçalo, algum dia, devido à exposição, eu não exponho ele não gosta de todo, é muito raro, mas não quero que ele sinta. Percebe? Já o Afonso nasceu numa geração muito youtuber, portanto, o Afonso interessa é aparecer. Aparecemos, e no outro dia eu fiz um anúncio para uma empresa portuguesa de suplementos, que é a Global Nutrition, e eles são um anúncio muito pequenino. E o Afonso, no outro dia, nunca tinha, ou seja, fez as gravações, já tinha visto o anúncio quando nos mandaram o fecheiro, mas nós não temos muitas vezes a televisão ligada. Coitadinho do miúdo, devia ter um apocalipse, e quando de repente no intervalo do programa ele se vê, eu também não quero, mas eu percebo, é outra geração. O Afonso lê e aprende menos, o Gonçalo não. E os meus filhos, eu quero que eles tenham orgulho de mim, quero sempre que eles se sintam absolutamente confortáveis com a exposição que eu faço, sem dúvida. E se um dia, não tenho vergonha nenhuma de dizer isto, se um dia um dos meus filhos dissesse, bem, eu detesto que tu escrevas, eu não sei se conseguia continuar a escrever. E faria outras coisas, não faço outras coisas, portanto, não sei se conseguia. Sem dúvida. Lá está. Eu aquilo que mostro ali é aquilo que eu não me importo de estar a conversar numa mesa de café em que pode estar um amigo dos meus filhos ou o pai de um amigo dos meus filhos a ouvir-me. Ou que o meu filho não se avergonhe de ser professora dele disser, olha, eu leio a tua mãe. É pensar, eu penso sempre nisso. E acontece, muitas vezes. Portanto, penso muito nessa situação. Muito bem. Senhoras e senhores, e senhores há dois. Já não é mau. É ótimo. Não sei se há mais alguma pergunta, como a Catarina há pouco disse, não veio. Muitas vezes. Não, é mentira. Posso vir mais vezes. Nós queremos que venha mais vezes. Sim. Foi a minha maior sala, pai, e ao nível quase de Lisboa no lançamento. Agora vai ficar aqui. Ficamos muito contentes. Aproveitem, por favor, não sei se preferem conversar um bocadinho com a Catarina no final, talvez sem microfone, por vezes é um bocadinho mais fácil. Sim, digamos assim. Obrigada mais uma vez. Bom, olha essa, Catarina, nós é que agradecemos. Muito obrigada por ter vindo aqui. Foi um prazer e, por favor, volte. Não se esqueça de nós e, mais uma vez, muitos parabéns pelo livro. Muito obrigada a todos vocês por também terem vindo e um resto de bom domingo e boas leituras.